é o podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, estamos aqui para mais um programa dos cientistas adventistas no seu podcast Cevada com Plutônio. E hoje o tema é um tema que realmente tá na mídia, tá nas famílias, tá nas escolas, né? Talvez você tenha alguém nessa condição na sua família, talvez você que tem essa condição nem saiba, mas hoje a gente vai falar sobre autismo. Vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, é um tema bem presente, né, em todos os lugares. E a gente convidou aqui duas Renatas para falar sobre o assunto. A gente convidou aqui a Renata Manoeli e a Renata Ximenes para poder tratar desse assunto. E eu vou pedir para essas nossas convidadas se apresentarem. Vamos lá, Renata Manoeli, começando por você. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado em avaliação psicológica e também duas especializações, uma em psicopedagogia e outra em terapia cognitivo-comportamental, e tenho atuado na clínica e na docência no ensino superior. Renata Ximenes, agora a bola tá contigo, hein? Olá a todos, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou pediatra geral de formação, sou professora universitária do curso de graduação de medicina, tenho mestrado em saúde da criança e estou atualmente no doutorado, nos finalmente do doutorado em saúde pública aqui na Universidade Federal do Ceará. Trabalho há 6 anos no Ambulatório de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento no Instituto da Primeira Infância aqui em Fortaleza. E estou na assistência também, né, e ajudo na coordenação desse projeto, que é um projeto pioneiro aqui no nosso estado. Ótimo, então para a gente começar aqui nosso bate-papo, vamos para a pergunta mais básica de todas, né? E aí, o que é autismo, assim? Porque virou quase um termo no dia a dia, fulano parece que é meio autista, né? Assim, virou um termo que eu imagino que está bem distante do que na verdade é. Então vamos começar pelo básico. O que é autismo, então? Bem, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele tem etiologia multicausal que engloba uma combinação de influências genéticas que interagem com os fatores ambientais. Então, assim, a gente pode entender que o sistema neurológico, ele começa a se formar na vida intraútero e continua no decorrer da primeira infância. Então, no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós podemos afirmar que há uma alteração durante a formação do sistema neurológico e isso acaba afetando o desenvolvimento da criança. Então, resumindo, o desenvolvimento infantil ele resulta de uma complexa interação entre aspectos biológicos e ambientais e pode ser afetado por eventos pré- ou pós-natais. De forma mais específica, o transtorno do espectro autista ele caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação e na interação em múltiplos contextos, incluindo déficits em reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e habilidades para desenvolver, manter e até em compreender relacionamentos. A pessoa com TEA, apesar de ter, né, as pessoas com TEA, né, apesar de ter o mesmo diagnóstico, apresentam uma gama muito diversa de sintomas e características. E isso se dá pela heterogeneidade do TEA e variedade da gravidade. Então, a gente pode dizer que se você conheceu uma pessoa com TEA, conheceu apenas essa pessoa com autismo, né? Porque, com certeza, ela será muito diferente de outras pessoas com o mesmo diagnóstico. E eu acho importante também a gente acrescentar, né, que além dos critérios A e dos critérios B do DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria, né, que normalmente utilizamos para embasar o diagnóstico, que a Renata acabou de falar, a gente também tem que lembrar que é um transtorno que deve acontecer ainda na primeira infância, né? Então ele não vai aparecer só quando a criança, ou uma adolescente, ou na vida adulta, né? Ele tem que ser um transtorno que dê o seu início na primeira infância. Os sintomas têm que ser suficientemente importantes para atrapalhar a vida daquela pessoa, em vários ambientes, seja social, nos seus relacionamentos, seja na escola, no trabalho. E tem que nenhum outro transtorno pode explicar melhor os sintomas que aquela criança pode estar apresentando. Então, se eu tenho algum outro transtorno que explique melhor o que aquela criança tem, então a gente usa esse outro transtorno para nomear, né, ou dar o diagnóstico dessa criança ou desse adolescente adulto. Eu achei bem interessante um tema aqui que foi usado, que foi cada pessoa com autismo, com o TEA, né, que foi o termo que vocês usaram, né, que eu imagino que é transtorno do espectro autista, né, se não me engano é isso. Eu achei interessante o conceito de cada pessoa
é um diagnóstico um pouco diferente, né? E eu imagino que isso não seja apenas por uma, digamos, não seja apenas um jargão para amenizar a questão, não sei. Mas eu acho interessante o cuidado que o fato de ter duas pessoas com comportamento parecido em alguns aspectos não significa, então, necessariamente que o João tem TEA e o Pedro talvez não tenha. É isso? Realmente, eu não posso pegar aspectos gerais e já sair tacando diagnóstico. Eu acho que como tudo na questão da psiquiatria, que está relacionado com o comportamento, é um pouco complicado a gente falar que as pessoas são iguais. As pessoas reagem diferente ao ambiente. Eu não posso dizer que uma pessoa com depressão é exatamente igual a outra pessoa com depressão. Eu não posso falar que um bipolar é exatamente igual a outro bipolar. No caso do transtorno do espectro autista, a forma como foi organizado, né, os critérios diagnósticos, ele dá margem para a gente colocar muitas pessoas com uma variedade grande, por isso que a gente fala espectro, né? Então, uma variedade grande de sintomas, sinais e alterações, e que vão entrar dentro dos critérios. Então, a gente realmente tem crianças bem diferentes umas das outras. A gente tem desde crianças que têm o quadro clássico, né? A gente fala que é o fenótipo de Kanner, que é quem primeiro descreveu, né, os sintomas do transtorno do espectro autista, que é aquela criança realmente que não vai falar, que não vai interagir com as pessoas, que realmente tem muita dificuldade nessa questão da comunicação verbal, não verbal, da socialização, que tem aqueles maneirismos, né, os movimentos estereotipados, é uma criança que tem hiperfoco, é uma criança que tem dificuldade de fugir da rotina, que não consegue, né, na verdade, sair de uma rotina, ela até cria, né, esses rituais, é uma criança que tem alteração do processamento sensorial. Esse quadro clássico, né, ele não faz parte, não é a maioria das crianças que tem esse fenótipo. Então, a gente tem crianças com um quadro um pouco diferente. Uma criança que é verbal, outra criança que não tem alteração de processamento sensorial, enquanto outra tem bastante alteração do processamento sensorial. Então, vai ter da forma como foi descrito e como a gente pode dar esse diagnóstico, acaba acrescentando um espectro muito grande de variação, né, de sintomas que pode apresentar, né? Então, indivíduos completamente diferentes têm o mesmo diagnóstico, né? Então, a gente pode, desde uma criança que é não verbal, com deficiência intelectual, que tem muitas alterações, como eu falei para vocês logo, né, que é esse quadro mais clássico, até crianças que são verbais, que conseguem se relacionar, que conseguem estudar, que conseguem ter uma vida, uma qualidade de vida bem bacana, né? Bacana não seria bem essa palavra, mas ela consegue, sim, seguir adiante, conseguir seus estudos, consegue ter bons relacionamentos, com suas dificuldades, precisando de ajuda, precisando de auxílio, mas ela consegue ter um desfecho completamente diferente desse primeiro quadro, que é muito mais grave. Isso mesmo, Ednardo. O próprio DSM, né, ele classifica o transtorno do espectro autista, pode estar situado, né, em diferentes níveis de severidade, como a Renata Chimenez acabou de colocar. Então, desde um nível menos comprometido, que talvez necessite de menos suporte, até um nível que precise de mais suporte e apoio para o desenvolvimento das atividades diárias. Então, considerando essa heterogeneidade, a gente pressupõe que nem todos os indivíduos com TEA respondem do mesmo modo, né, a uma mesma intervenção, por exemplo, o que possibilita a aplicação de uma única abordagem terapêutica ou pedagógica quando a gente pensa em escola. Então, por isso que o primeiro passo, quando a gente está trabalhando ou atuando com uma pessoa que está dentro do espectro, a gente precisa conhecer essa criança, esse adolescente, né? Quais são os seus padrões de funcionamento comportamental, seus padrões de comunicação, de interação, como que se dá o funcionamento dela adaptativo, o funcionamento familiar. O meu primeiro contato com esse assunto foi ali nos anos 80, eu não sei se foi 86, 87, não lembro que ano foi, o famosíssimo filme Rain Man, né, que é do Tom Cruise, esqueci o nome do ator agora, que o ator principal, né, o irmão dele tem um autismo, pelo que a Renata Chimenez explicou, um autismo bem clássico, né, foi o que ela falou, hiperfoco, dificuldade de comunicação, muitos maneirismos, né, agora que ela falou, tô lembrando daquele personagem, e eu lembro que na época, para mim, eu era adolescente, era tão distante para mim, tão distante aquela pessoa com autismo. Então, na verdade, e uma pergunta que eu acho que muita gente, eu já comentei isso com minha família antes, a impressão que eu tenho de 15 anos para cá parece ter uma explosão na quantidade de pessoas diagnosticadas com autismo, né?
Então, eu queria fazer outra pergunta para vocês duas. O quanto realmente teve um aumento na casuística, né, na quantidade de pessoas com esse diagnóstico, e o quanto o fato de ter sido expandido o conceito, né, como a Renata Ximenes falou no começo ali, que antes era só o clássico, né, o autismo, o autista bem clássico lá que tem no filme Rain Man, que era assim diagnosticado, e o pessoal percebeu que tem muitas outras pessoas que estão nesse espectro e talvez não tenham sido diagnosticados anteriormente por questão de classificação ou estudo, eu não sei. Então, as perguntas seriam, houve mesmo aumento? O quanto houve um aumento por conta da classificação que foi expandida? Ou quanto houve um aumento mesmo assim, sobre isso? Eu não sei, eu posso falar um pouco sobre isso. Eu acho que tem um pouco de tudo, Ednardo. Eu acho que realmente o fato de ter mudado a classificação DSM-5, né, que foi publicado, acho que no começo da década de 2010, 2013, uma coisa assim. Depois disso, teve uma mudança muito grande. Então, muitas pessoas entraram dentro dos critérios, né, do transtorno do espectro autista e realmente muitos trabalhos mostram que o aumento da prevalência está ligado realmente a essa mudança do diagnóstico. Outros falam que pode estar relacionado com o fato de ter sido chamado mais atenção ao problema, né? Então, tipo assim, eu precisava ter um diagnóstico fechado para conseguir a terapia. Então, os pais e outros profissionais começaram a estudar mais sobre o tema e começaram a se empenhar mais em fechar o diagnóstico. Então, pode também ter tido esse viés. Mas existe também, como você mesmo falou, na década de 80, 90, eu não conhecia ninguém com TEA, né? Eu passei pela residência de pediatria entre 2008 e 2010 e eu não atendi mais do que 10 crianças com TEA. Hoje eu trabalho num ambulatório que todos os dias chegam para mim 5 a 10 crianças com suspeita de TEA. Então, alguma coisa aconteceu, né? Então, hoje a gente conhece, todo mundo conhece alguém que tem na família algum caso de criança com autismo, ou pessoas que foram diagnosticadas na vida adulta. Então, realmente está tendo um aumento de prevalência, mas esse dado a gente ainda não tem. Pelo menos não aqui no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos está tendo um aumento de prevalência, né? Hoje está 1 para 36. A cada 36 crianças, uma tem um diagnóstico. Esse dado mudou, né? Então, realmente a prevalência aumentou. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse dado fechado, né? Eu estava até conversando com você logo no começo. A gente participou de uma defesa de mestrado, de um trabalho que ainda não foi publicado, mas é um trabalho que já é de um grupo muito forte aqui no Ceará, que é da PESMIC, né, que eles trabalham com a avaliação de uma base populacional de aproximadamente 3 mil crianças. Eles já fazem esse acompanhamento desde 87. E eles viram nessa última PESMIC que pelo menos 7% das crianças que foram entrevistadas, né, das famílias dessas crianças, receberam de alguma forma ou um diagnóstico ou uma suspeita de autismo. Esse número é muito alto, 7%, né? Então, sendo que a gente não tem exatamente uma causa, o que realmente está acontecendo. Eu não sei se a Renata quer falar um pouquinho agora sobre isso, e depois eu acrescento alguma outra coisa sobre o tema, falando um pouco da nossa vivência lá no IPRED um pouco. Não, pode continuar, Renata Ximenes. Acho que você contemplou bem essa questão do conceito mais amplo, né? A questão da formação dos profissionais, né? Que também tem uma maior consciência agora nos últimos anos sobre as manifestações clínicas, né, do TEA, os serviços, né, de atendimento também. Houve uma melhora nos serviços de atendimentos e também uma melhora na detecção de casos, né, de crianças com TEA, que antes eram identificadas como deficiência intelectual, ou transtorno de aprendizagem, né? Então, acho que tá ficando um pouco mais claro, um pouco mais aprimorado, e aí acaba aumentando a incidência. Então, deixa eu só acrescentar uma coisa que é uma coisa que incomoda muito o nosso grupo, né, que acaba estudando muito primeira infância, né? O que a gente observa também é que existem fatores de risco na primeira infância que podem levar a quadros que mimetizem o TEA, né? Por exemplo, tem até um estudo bem descrito, bem feito no JAMA, que foi no Japão, onde eles identificaram, eu posso depois até passar a referência para você, Ednardo, onde eles identificaram crianças que fizeram, por exemplo, uso de tela em excesso, principalmente aquelas que foram expostas no primeiro ano de vida,
elas evoluindo com sintomas TEA-like, como se esse like é de parecido, né? Então, eles mimetizam um quadro de autismo em decorrência ao excesso de tela. A gente tem que lembrar que o excesso de tela, no primeiro ano de vida, principalmente, que é o momento onde eu aprendo eu desenvolvo o meu domínio socio-relacional, né? Eu desenvolvo essa minha capacidade de me relacionar com o outro. Isso precisa ser desenvolvido. Não é algo automático, né? A criança, ela não é um projeto autônomo, ela não simplesmente, a gente deixa ela ali no cantinho e ela vai se desenvolver. Ela precisa de um outro para se desenvolver. E quando eu tiro esse outro e coloco a tela, ela perde, né, esse time do desenvolvimento do socio-relacional. Inclusive, levando também a um atraso de fala. A gente também tem outros trabalhos mostrando sobre a questão do uso de tela e atraso de fala, uso de tela e atraso do socio-relacional isolado, uso de tela e alteração de comportamento, crianças mais irritadas. Então, são sintomas muito parecidos com o TEA. E quando a gente está na primeira infância, muitas vezes a gente, inclusive, não consegue diferenciar muito bem, naquele momento inicial, aqueles sintomas estão vindo de onde? Qual o transtorno que pode estar levando? Ou será que foi algo no ambiente que dificultou o desenvolvimento daquela criança e ela não conseguiu ter um desenvolvimento pleno, seu potencial não foi atingido, né? Então tem um pouco disso. E tem outros estudos mostrando que esse já é bem conhecido, do Dr. Sean Coffey, inclusive já saiu até em documentários para pessoas leigas de tão conhecido que é a questão do estresse tóxico. Então, crianças que sofrem abuso, negligência, que vivem num lar que tem violência, enfim, um lar disfuncional, essas crianças, elas evoluem com atraso do desenvolvimento. Inclusive, podem também mimetizar alguns sintomas, como atraso de fala, dificuldade no socio-relacional, podem apresentar um comportamento mais irritado, mais inflexível. Então, é muito complicado, né, a gente está vendo, acho que eu vou melhor reformular minha fala, a gente está vendo algumas crianças com problemas de contexto do ambiente onde ela vive, tendo o diagnóstico de autismo, sendo que essas crianças têm uma outra etiologia do problema delas. Isso é uma realidade que a gente está vendo muito no nosso ambulatório. A gente acompanha várias crianças aqui da rede, né, do Sistema Único de Saúde aqui de Fortaleza. Nós somos um serviço de referência, né, das unidades básicas de saúde, eles encaminham essas crianças para nós. E a gente encontra muitas dessas crianças tendo laudo já de autismo, sendo que quando a gente vai conhecer a história, quando a gente faz esse acompanhamento longitudinal, a gente vê que essa criança, na verdade, não tem autismo. Ela tem uma outra questão, que é um quadro que mimetiza o autismo, mas ela não fecha todos os critérios. Ela tem uma evolução diferente na hora que a gente começa a intervenção, entende? E a primeira infância, eu acho que eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. Não tem um prisma, né? Não tem um ponto do prisma onde todas as cores se reúnem, né? Ali tá a branquinha, a gente não consegue definir muito cada cor. É ali a primeira infância. Então, à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, a gente vai vendo para onde está indo o espectro de cor dela. Se ela está indo mais para o vermelho, se ela está indo mais para o azul, mais para o amarelo, mais para o verde. Então, vai se diferenciando. E muitas vezes, quando a gente pega uma criança ainda muito pequenininha, ainda ali na primeira infância, os sintomas são muito parecidos, né? Então, tem algumas crianças realmente que estão recebendo o diagnóstico de TEA e com isso aumentando a prevalência. E, na verdade, a gente acredita que não seja. Se a gente fizer um acompanhamento longitudinal dessas crianças, a gente vai ver que muitas delas vão sair desse espectro, né? Vão ter um desenvolvimento diferente do que seria o esperado para uma criança com autismo. Sim, perfeita essa reflexão da Renata, quando ela traz o uso exagerado, exacerbado, né, das tecnologias digitais, que realmente vários estudos têm apontado prejuízos como hiperatividade, obesidade, sedentarismo, isolamento social e da família também, né, entre as partes, né, entre as pessoas que compõem aquela família. E a gente precisa realmente destacar a importância e reposicionar a importância das brincadeiras, do lúdico, e como esse fator, como esse elemento contribui para o desenvolvimento infantil, e como a criança realmente precisa do outro. E a gente realmente precisa diminuir o tempo de permanência utilizando as tecnologias digitais, telas, celular, TV, e realmente a gente precisa inserir as crianças em ambientes mais lúdicos e onde ela consiga interagir com outras crianças e com outros adultos.
Eu queria fazer outra pergunta aqui. Eu queria só, Ednardo, desculpa, eu queria só acrescentar uma coisa em cima do que a Renata falou, essa questão do brincar. Inclusive, nesse artigo que eu te falei sobre o JAMA, ele fala que o fator de proteção principal é os pais brincarem com a criança. Então, quanto mais tempo eles brincavam com seus filhos, maior esse fator de proteção, né, contra os efeitos, por exemplo, da tela, no caso, que foi o que foi abordado no estudo. Gente, eu tô aprendendo muito mesmo aqui, tá? Então é o seguinte, engraçado que eu comecei fazendo as perguntas e parece que a coisa tá ficando cada vez mais complicada. Então eu tô percebendo o seguinte, que é um diagnóstico aparentemente difícil, por tudo que eu vi até agora. Na verdade, você tem muita... Enfim, existem as pessoas, né? Eu imagino que a gente tá falando muito de criança, porque a ideia realmente é começar com o diagnóstico mais precoce possível, né? Mais cedo possível. E eu tô vendo aqui que tem várias situações, condições, externalidades que podem fazer a gente achar que a criança está com autismo, ou sei lá, está com TOC, será o nome que dá com TDAH, não sei, eu sei que tem muito transtorno por aí. Então, a outra pergunta é o seguinte, e aí, o meu filho está com alguma dificuldade de comunicação, percebo que o meu filho está tendo um desenvolvimento diferente do que a gente espera. Quem eu procuro para esse diagnóstico? Quem eu procuro? Quem é o profissional? Quem são os profissionais que eu deveria procurar para, primeiramente, ter o diagnóstico? Depois a gente fala sobre o que fazer depois de um diagnóstico, né? Mas quem é esse cara que é a pessoa interessante para a gente procurar? O ideal é que seja uma equipe multiprofissional, Eduardo, que faça esse diagnóstico, né? O diagnóstico ele é clínico, ou seja, não existem marcadores biológicos, isto é, né? Exames de sangue ou exame de imagem que vai determinar o diagnóstico. Então, por isso que é importante que os profissionais, como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros, eles conheçam os critérios diagnósticos que determinam, né, que definem o que é o transtorno do espectro autista e como ele deve ser diagnosticado. Então, é super importante que os profissionais conheçam o DSM, que é o manual que norteia o diagnóstico e que explica os sintomas. No nosso ambulatório, no IPRED, nós temos 2 linhas de frente. Nós temos uma unidade, que é o Conecta, que faz intervenção de crianças com diagnóstico fechado de autismo, e o nosso ambulatório, que é Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, onde a gente pega outras alterações do desenvolvimento, inclusive crianças com suspeita de autismo também, mas que ainda não têm um diagnóstico fechado. Nessa outra unidade, o Conecta, que também faz parte do nosso Instituto da Primeira Infância, eles têm uma abordagem, como a Renata falou, é equipe multiprofissional. Então, assim, são vários olhares sobre aquela criança, de prismas diferentes, sobre lentes diferentes, para tentar, da melhor forma possível, fechar esse diagnóstico que, como você percebeu, não é tão simples assim. O quadro clássico é fácil de dar o diagnóstico, mas a gente sabe que tem todo um espectro que não é fácil, assim, de fechar o diagnóstico. Então, como é que a gente faz lá? Essa criança, ela faz uma triagem inicial, com a equipe multiprofissional. Dependendo do que a equipe direcionar, essa criança fica, né, no local, no Conecta, que é onde faz a intervenção. E para fechar realmente o diagnóstico, eles fazem um acompanhamento de pelo menos 6 meses dessa criança em intervenção. E no final dessa intervenção, muitas crianças às vezes recebem, claro, né, o diagnóstico de autismo, mas outras não. Né? Então, mesmo essa equipe multi, fazendo esse acompanhamento longitudinal de uma criança que, a princípio, eles achavam que fechava o diagnóstico, depois de 6 meses, eles chegaram à conclusão que essa criança não era. Então, não é tão simples assim. Precisa de uma equipe multiprofissional e precisa de um acompanhamento longitudinal, principalmente se essa criança estiver na primeira infância. Né? Eu acredito que o fator tempo, ele é muito importante, né, para a gente ver o desenrolar, mas não é um desenrolar sem intervenção. É muito importante ficar claro isso. A criança, ela não precisa ter o diagnóstico fechado para iniciar uma intervenção. Se a criança tem algum problema, se ela está com alguma dificuldade, se ela tem algum sinal ou sintoma que está precisando de ajuda, a gente deve indicar a intervenção, certo? Então, a intervenção, ela é intervenção terapêutica, né? Então, com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dependendo da demanda da criança. Então, a gente inicia a intervenção. Não é que a gente, deixa a criança ali de lado e quando a gente fechar o diagnóstico, a gente vai iniciar a intervenção. Não, a gente inicia a intervenção de acordo com os sintomas, de acordo com as necessidades daquela criança, né? E com o decorrer do tempo, né, nesse acompanhamento longitudinal, a gente fecha o diagnóstico se a criança realmente permanecer nos critérios
E as coisas vão ficando mais claras à medida que a criança vai crescendo, né? Então, os sintomas vão ficando mais definidos. Às vezes, logo no início, a criança não fecha todos os critérios, inclusive. Tipo, ela não tem... ela tem problemas relacionados aos critérios A, né? Que é a parte de comunicação e da socialização, mas ela não tem todos os Bs. Pelo menos não que a gente tenha percebido. E, de repente, a criança fazendo aquele acompanhamento longitudinal, ela permanece ainda nos critérios A e a gente consegue fechar os critérios B. Então, a gente precisa dessa equipe, precisa de tempo, e o fato da criança não ter ainda um diagnóstico fechado não deve ser impeditivo da criança fazer uma terapia. A criança, se ela precisa de ajuda, ela precisa de intervenção, e o diagnóstico pode vir num segundo momento. Perfeito. E nesse ponto é bem importante a gente destacar, porque é frequente, infelizmente, essa situação, né, que a Renata acabou de colocar, de crianças que ainda não tiveram o diagnóstico fechado, mas não recebem nenhum tipo de intervenção. E já entrando aqui no tópico da intervenção também, né, é importante que os profissionais, que essa equipe multiprofissional comece desde já, né, as intervenções, que é um transtorno complexo, né, de natureza heterogênea, e que afeta de modo muito diferente cada indivíduo. Então, é importante a gente começar essa intervenção precoce. É importante a gente estar apoiando os familiares, os profissionais de educação, que são os pilares aí da intervenção, né, que deve ser sempre a pessoa com TEA e a sua família. E nós, profissionais, somos coadjuvantes, né, na condução e orientação durante todo esse processo terapêutico. Como funciona uma terapia? Desculpa, eu sei que não deve existir uma terapia, deve existir várias metodologias, várias abordagens, né? Mas, de maneira geral, o que é que a gente pode fazer, né? Eu vou expandir já a pergunta, né? O que é que os profissionais da área podem fazer por essa criança e por essas famílias? Eu sempre gosto de ressaltar que isso não é uma questão apenas do indivíduo, né? Mas de todo o círculo social em todo. Então, o que é que profissionais podem fazer por essas famílias, essas pessoas? E o que é que nós, como sociedade, colegas de escola, de trabalho, de igreja, vizinhos, né? De repente eu tenho uma criança e às vezes a minha criança está com dificuldade de brincar com outra. Enfim, o que é que nós podemos fazer para abraçar essas pessoas? E o que é que pode ser feito, né? Para isso deixar de ser se não puder deixar de ser um transtorno, pelo menos que se mitigue essa situação, né? Dessas pessoas. Olha, as dificuldades dos indivíduos com TEA se modificam ao longo da vida, né? Então, que resulta em diferentes necessidades de intervenção. E as necessidades são variadas. É necessária a aplicação de mais de uma terapia em diferentes momentos, né? Então, cada necessidade ela precisa ser abordada individualmente com a terapia apropriada. A gente também percebe que uma determinada terapia não funciona para todas as pessoas. Ou seja, ela pode ser eficaz para um caso e não para o outro. E uma determinada intervenção pode funcionar durante um tempo e depois ter a sua eficácia diminuída. Então, o terapeuta, a equipe, o multiprofissional deve estar atento às necessidades da criança, da pessoa, né, com TEA. Deve ter essa experiência, a capacidade de conhecimento no tipo, né, de terapia que utiliza para que ela tenha realmente eficácia. Eu gostaria de acrescentar, né, então, a visão como pediatra, né? Então, o pediatra, ele não faz uma intervenção em si como uma terapia, mas ele faz muito esse acompanhamento, meio que gerenciando todo o acompanhamento da criança, né? Então, muitas vezes, nós somos aquele profissional que ajuda a ligar todos os pontos para a família. E é muito importante, nesse apoio da família e junto com os outros profissionais, da gente nunca esquecer de apostar nessa criança. É muito comum, quando uma criança recebe o diagnóstico de autismo, ela deixa de ser o Joãozinho, a Maria. Ele passa a ser o meu filho com autismo, o João. Meu filho com autismo, a minha filha com autismo, a Maria. Então, o autismo passa a vir na frente. E aí, toda a potencialidade daquela criança, todas as coisas erradas que aquela criança pode fazer, não, é porque ela é autista, né? É como se não tivesse nada para fazer por aquela criança, né? Então, é algo que a gente tem que deixar muito claro para os pais, para sempre eles apostarem nos seus filhos, da gente ajudar, né, nesse reencontro com o filho, porque ele acabou de receber um diagnóstico, que é um diagnóstico que vai acompanhar para sempre o filho dele, então ele está passando por um luto. Não era o filho que ele imaginava que ele teria, né? Então, ele não imaginava que o filho dele fosse passar
enfim, muitas coisas vêm na cabeça, né? Será que meu filho vai conseguir estudar? Será que meu filho vai conseguir formar uma família? Então, são muitos questionamentos e a família, ela precisa de muito apoio nesse momento. E nós, como amigos, né? Como igreja, como, sei lá, tios, primos, pais, o que a gente poderia fazer para ajudar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é empatia, sabe? Eu acho que muita paciência. Criança é criança em qualquer lugar, independente se ela tem uma condição ou não. Criança faz barulho, crianças às vezes choram. Então, eu acho que a gente tem que oferecer o apoio para essa família. Na nossa igreja, aqui na nossa comunidade, a gente oferece abafador de ouvido, a gente tem um momento para a criança, a gente tem um espaço reservado para essa criança. A gente fala muito sobre isso. A minha igreja é uma igreja que tem muita criança, então a gente acaba falando muito sobre essa questão de toda a comunidade estar ali junto, da gente cuidar, ajudar os pais a cuidarem dos seus filhos. É um tema recorrente. Inclusive, sábado passado a gente estava falando sobre isso lá na mensagem, no púlpito mesmo. Falando sobre essa questão, né, de como a criança se desenvolve, como é que o aprendizado dela, incluindo crianças com desenvolvimento atípico, né? Que seria uma criança com uma condição como autismo. E outras condições também. Então, eu acho que a empatia, primeiro de tudo, eu acho que paciência, ser rede de apoio para esse pai e para essa mãe. Muitas vezes são pais sobrecarregados, muitas vezes o casamento não vai bem, a gente não tem noção de quanto isso impacta a família, inclusive questões financeiras. Então, é muito importante a gente chegar junto e perguntar: o que eu posso fazer? É o interesse empático, né? Não é só ter empatia, é realmente tentar oferecer para a pessoa aquilo que ela está precisando de fato. Não, eu acho que ela está precisando de, não sei, a pessoa está precisando de arroz e feijão e eu estou dando um perfume para ela, né? Então, não era o que ela estava precisando. Então, esse interesse empático de tentar entender o que aquela pessoa está precisando e oferecer a ajuda que ela realmente está precisando. Eu acho que é um pouco disso, um pouco de enxergar mais o outro. Perfeito. E, Ednardo, os objetivos principais de qualquer terapia é o aprendizado de uma determinada habilidade, né? A sua manutenção e generalização para outros ambientes. Então, no caso do autismo, durante a primeira infância, assim, de forma geral, o foco da intervenção é a comunicação e a integração sensorial e regulação socioemocional. Ali na faixa etária pré-escolar, a gente observa que podem surgir, né, diversas alterações comportamentais, dificuldades em habilidades sociais e nas atividades básicas diárias. Então, um ponto assim, que a gente foca muito nesse período, né, na primeira infância. O foco da intervenção é na comunicação, integração sensorial e regulação socioemocional. Na adolescência e na vida adulta, as intervenções geralmente priorizam habilidades sociais e atividades instrumentais de independência, né? E também vale lembrar que em determinados períodos pode existir a necessidade de associar os medicamentos farmacológicos com as intervenções comportamentais. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho também que é muito importante, ainda mais em tempos de redes sociais, internet. A gente tem guru para tudo que a gente imaginar, né? Enfim, e o que é que não, o que é que tá de errado aí nesse mundo do conhecimento sobre autismo? Quais são os alertas que vocês têm para dar pra gente? Tipo, que tipo de bobagem, que tipo de coisa errada tá se falando, tá se espalhando? A gente tem uma questão de comunicação errada também. Tipo, a gente tá aparecendo com solução mágica. Lembrando, porque eu trabalho, eu estudo muito essas mídias sociais, porque elas estão praticamente onipresentes. E eu percebo que em praticamente todos os campos do conhecimento humano tem muita gente, que eu vou usar o termo má fé mesmo, ou por muita ignorância, tem distribuído muito conhecimento errado. A gente está tendo esse problema também nesse mundo do autismo. Eu posso falar um pouco em questão de rede social. Eu vou te ser sincero, eu tô um pouquinho de castigo de rede social, não tô acompanhando muito, mas a gente sabe, eu acho que depois a Renata pode comentar um pouquinho mais, mas eu queria comentar com vocês um perigo que está acontecendo em relação ao autismo estar tão em foco, né? O que está acontecendo? A gente está vendo os planejamentos do dinheiro público, vamos dizer assim, se concentrar para planos de governo, não seria plano de governo, mas planos voltados para a parte da saúde, para intervenção de autismo, ponto. Sendo que a gente tem muitas outras condições que precisam também de ajuda, né? Então, a gente já está vendo esse direcionamento, a gente está vendo
políticos usando o autismo como uma bandeira que eles defendem para serem eleitos ou reeleitos, né? Então, é só o autismo que precisa desse auxílio? Será que todas as outras crianças também não vão precisar? A gente observa também uma questão de muitos profissionais, né? Não necessariamente de má fé, mas, assim, eles acabam se intitulando experts e naquele assunto, vendendo cursos e acabam, né? O autismo virou como se fosse um selo de marketing, assim, todo mundo quer aprender um pouco mais de autismo e acabou que tudo virou autismo e a gente acabou esquecendo das outras coisas. Eu acho que isso que é o que tá pegando, principalmente nos planos de saúde no SUS. A gente está vendo um boom de diagnóstico de autismo, a gente está vendo, por exemplo, eu tenho o auxílio, né, do INSS, né, o BPC, para criança com autismo, mas tem outras condições que não tem. Por que não? Se aquela criança também vai precisar de ajuda, vai precisar de intervenção, talvez a mãe precise parar de trabalhar para fazer o acompanhamento daquela criança. Porque só a criança com autismo que tem esse direito. Eu não estou falando que se deve tirar, entenda bem, o direito da criança com autismo. Mas o fato desse diagnóstico não ser feito de uma forma mais cuidadosa, né, acaba trazendo muito holofote para a questão do autismo. Os pais buscam esse diagnóstico. É uma coisa interessante que acontece atualmente, pelo menos no SUS. Os pais querem o diagnóstico de autismo para os seus filhos, porque eles acabam tendo benefício, eles conseguem a terapia. Então, o autismo ficou meio cult, né? É meio legal ter o autismo, apesar de todas as dificuldades que aquela criança possa vir a ter no futuro. Quando a gente pega essas crianças, né, que têm diagnóstico de autismo, que os pais buscam esse diagnóstico e a criança de fato não tem, acaba atrapalhando quem de fato tem autismo. Aquela criança que de fato precisa de auxílio, aquela criança que de fato precisa de intervenção, né? Não que essa outra criança talvez não precisasse de intervenção, mas é diferente. Talvez ela não precisasse tanto tempo, talvez ela está tirando o lugar de uma criança que talvez esteja precisando muito naquele momento, atrasa o atendimento, né? Então a fila fica maior para aquela criança conseguir o acompanhamento, né? Então, quando a gente vê políticas públicas sendo voltadas só para uma doença, quando a gente vê os benefícios sendo oferecidos só para uma doença, quando a gente só consegue intervenção quando está relacionado só com uma doença, a gente vê as pessoas utilizando isso para benefício próprio, inclusive os políticos que levantam a bandeira, então profissionais que acabam se intitulando expert em autismo, porque isso chama clientela, chama votos, né? Então a gente está vendo isso acontecer, é um fenômeno que está acontecendo independente de rede social. A gente consegue ver isso acontecendo no Brasil. Perfeito. Ednardo, em relação aos alertas, né, que você colocou, a gente já explicou, né, que o TEA é um transtorno complexo e que afeta de modo diferente cada indivíduo. E o que a gente tem observado muito é que a indústria do autismo acaba limitando as intervenções. Então, dando um exemplo, as pessoas acabam fechando os profissionais, né, acabam criando pacotes únicos de intervenção e que são aplicados a todo um grupo de crianças, por exemplo. Então, a gente tem reforçado a importância de você conhecer a criança, cada criança, para, a partir daí, a gente planejar intervenções. E a gente observa que essa indústria do autismo, como alguns profissionais, né, têm focado mais no lucro, acaba limitando os processos terapêuticos, né, porque acaba limitando os tipos de intervenções que são oferecidas. Então, você observa uma criança que está dentro de participa de um conjunto de intervenções, sendo que elas não são adequadas para aquela criança. Então, é um alerta que os pais precisam ficar atentos, né, em relação a esse ponto. E, novamente, como a Renata colocou, essa questão do diagnóstico equivocado realmente é muito frequente, é um diagnóstico precoce, muito precipitado e que não seguiu todas as etapas que o próprio manual sugere. Eu tô achando interessante esses comentários de vocês, porque, quer dizer, é claro que é ótimo que uma condição como autismo receba atenção, é ótimo que haja cuidados, que haja políticas públicas, que as famílias estejam preocupadas, mas pelo que eu vi aqui, pelo que eu entendi, se colocou tanto holofote em cima do autismo,
O que não, novamente, é claro que é ótimo que se cuide das pessoas nessa condição, mas se colocou tanto holofote em cima do autismo que, então, pelo que eu estou entendendo, isso pode estar gerando uma questão, uma situação negativa, uma externalidade negativa, que é outras condições estão sendo mascaradas, né? Ou esquecidas, ou ofuscadas, né? Eu imagino que, novamente, eu sou leigo, então sou de computação, eu sempre falo isso aqui no programa, então eu não sou profissional da área. E é interessante que, inclusive, nossas convidadas, a gente aqui tem uma pedagoga e uma médica, o que é melhor ainda, porque você tem outras visões, né, do mesmo tema. Mas quer dizer, então, que o fato da gente colocar muito holofote em cima do autismo pode estar sendo ruim para a pessoa que foi diagnosticada com autismo e não tem. Quer dizer, às vezes a pessoa está noutra condição e porque caiu nessa classificação erroneamente, né, vai estar, obviamente, tendo um processo terapêutico equivocado, né? E no outro extremo também, pessoas que estão em outra condição, que deveriam ter outra linha de tratamento, estão colocadas noutra cesta, né, de diagnóstico, e, enfim, é ruim enquanto política pública, é ruim para a própria pessoa e para a comunidade em última instância. Então, na verdade, a gente tem que, apesar desse programa ser sobre autismo, eu percebo que a gente também está chamando a atenção que há outras condições que também precisam de muita atenção, não é isso? Exatamente, principalmente quando a gente está falando de primeira infância, né? Se a gente entende que a primeira infância é o momento onde eu faço a base para o desenvolvimento da saúde mental, o desenvolvimento neurológico daquela criança, eu preciso cuidar dessa primeira infância, né? É um momento tanto onde eu tenho que estimular, mas eu também tenho que proteger o cérebro dessa criança para que ela consiga fazer um bom arcabouço, uma boa base e conseguir se desenvolver da melhor forma possível, dela atingir o seu potencial de desenvolvimento, né? Então, a gente precisa cuidar da primeira infância como um todo. Todas as crianças precisam ter atenção e aquelas crianças que têm alguma questão que precisam de intervenção, elas também precisam alcançar essa intervenção. Elas também precisam desse apoio. Essa família também precisa de apoio, né? Não é tirar das crianças que têm autismo, mas é oferecer também para crianças que têm outro diagnóstico. E tem uma coisa interessante que a gente estava comentando, é muito mais fácil, por incrível que pareça, mas talvez vocês entendam, é muito mais fácil eu ter uma criança com autismo do que dizer que meu filho tem deficiência intelectual. Entende? A deficiência intelectual, por exemplo, ela carrega muito mais estigma do que uma criança com autismo. Então, os pais vão tender a preferir ter o diagnóstico de autismo do que ter um diagnóstico de deficiência intelectual do seu filho. Então, essa nomenclatura, né, acaba ficando mais leve, mais aceita pela sociedade do que você ter um diagnóstico de deficiência intelectual. A gente parece que entende que a saúde mental é um dom que nós recebemos ali quando nascemos, um pacote fechado, pronto, e que não necessita de nenhum cuidado, né? Então a gente precisa, é algo que a gente precisa, que está em constante manutenção, né? Eu gosto de me referir dessa forma à saúde mental. E de todos, inclusive das crianças. Então a gente acaba realmente colocando muita importância, por exemplo, nos fatores genéticos e diminuindo o papel do ambiente e de figuras pilares, né, que são os pais, os professores, e como a gente precisa realmente melhorar o nosso contexto e entender um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil, entender como que se dá a saúde mental na infância. Então, a gente precisa realmente se voltar para esse grupo e ter um olhar diferenciado mesmo, buscar informações precisas acerca do desenvolvimento infantil e o que o ambiente pode fazer para evitar prejuízos no desenvolvimento. Onde as pessoas podem procurar ajuda? Quando eu falo onde serviços de saúde, serviços educacionais, literatura, que tipo de conteúdo vocês recomendariam para pessoas que gostariam de entender mais sobre isso? Eu acho que buscar uma unidade básica de saúde, buscar um profissional de saúde, eu acho que é o primeiro passo. Se você tiver um bom médico da saúde da família, um bom pediatra, ou mesmo se você tiver acesso a um psicólogo, porque é mais difícil a gente conseguir o acesso direto ao psicólogo, fono, um terapeuta ocupacional de cara, mas se você conseguir ter acesso a esses profissionais que normalmente estão ali na atenção primária, ou que estão ali na linha de frente, esse profissional, o ideal é que ele esteja preparado, né, para lidar com essas queixas de desenvolvimento e fazer esse primeiro encaminhamento, né, para fazer a avaliação com a equipe multiprofissional, a história dos muitos olhares. Eu sei te dizer a realidade aqui de Fortaleza, né? Então aqui a gente tem uma rede do Sistema Único de Saúde, onde a gente tem as unidades básicas, como a linha de frente, e os profissionais de lá encaminham para o nosso serviço ou para outros serviços de referência aqui da cidade.
E aí a gente vai fazer essa avaliação e fechar o diagnóstico. O diagnóstico, normalmente, ele é fechado, isso é até uma coisa que é bem polêmica, mas normalmente quem fecha o diagnóstico é um médico, né? Mas isso não quer dizer que ele fez isso sozinho. Ele teve toda uma equipe multiprofissional, né, para ajudá-lo a ter todos os parâmetros possíveis para a gente chegar nessa conclusão, né? Mas não é todo local, Ednardo, que tem essa estrutura que a gente já conseguiu aqui em Fortaleza. A gente sabe que, por exemplo, no interior do nosso estado, a gente não chega nem perto a mesma estrutura. Eles não têm um serviço de referência, muitas vezes, para onde encaminhar. Muitas vezes eles tentam encaminhar, por exemplo, para um psiquiatra infantil ou para um neuropediatra. Neuropediatra é artigo de luxo, né? A gente praticamente não tem no SUS, aqui pelo menos em Fortaleza. É muito difícil da gente conseguir. O psiquiatra infantil a gente até consegue mais, porque a gente tem os CAPs, né? Que são os centros de atendimento, né, de psiquiatria, e tem o CAPS infantil, né, que então atende crianças, eles atendem crianças não tão pequenas, né, então normalmente eles conseguem atender crianças ali de 4 anos em diante, algum outro ainda consegue atender uma criança um pouco mais nova, mas é muito, muito complicado para o psiquiatra atender crianças muito pequenas. Eles não têm essa mesma vivência do pediatra de acompanhar bebês, né, eles acompanham normalmente uma criança já no pré-escolar e em diante, né? Então, o bebê não é algo que todo psiquiatra infantil teria desenvoltura para avaliar, né? É bem difícil. A gente está tentando aqui no nosso estado, no nosso serviço lá no ambulatório, a gente faz parte agora do rodízio da residência de pediatria geral. Então, os pediatras, os médicos que estão fazendo a especialização em pediatria, eles passam 1 mês com a gente no nosso ambulatório, né? E eles estão, de alguma forma, tendo alguma vivência, né, sobre desenvolvimento infantil. Isso não quer dizer que que eles não consigam ter contato com neuropediatra e psiquiatra infantil, mas a lógica da neuropediatria e da psiquiatria infantil, ela é muito voltada para a doença. Eu acho que talvez eu tenha um pouco de dificuldade de me fazer entender, mas eu espero que fique claro. Então, assim, é um ambulatório muito de doença. Então, tipo assim, a criança ela já tem uma doença, é uma criança que já tem uma condição. O pediatra não necessariamente. O pediatra, ele vê a criança como um todo. O pediatra tem a oportunidade de ver o desenvolvimento da criança. A criança florescer, a criança se abrir, ver os marcos da fala, da comunicação, do motor, né, o andar, a criança do brincar. O brincar também a gente consegue ver essa evolução do brincar. Enfim, então a gente consegue ver a criança como um todo numa lógica de desenvolvimento e numa lógica de primeira infância, de conhecer a criança, né? E tentar entender se aquela criança tem um desenvolvimento adequado, se ela tem uma alteração que é própria da idade, que pode acontecer, né? Por exemplo, birra pode acontecer em crianças de 2 anos e tá tudo bem. Agora, birra em crianças de 5 anos já não é tão esperado, né? Então, tem a gente saber essas alterações, saber o que é um atraso e saber o que de fato é um transtorno, né? Então, a gente trabalha com um leque muito maior de oportunidades de aprendizado para esse residente que vai ser um futuro pediatra. E eu acho que isso é muito importante para a gente começar a criar pessoas ou profissionais que sejam capazes de identificar de forma adequada as crianças que precisam fazer intervenção precoce e fazer de forma adequada esse diagnóstico. Não necessariamente precisa ele que está ali na linha de frente fechar esse diagnóstico, mas ele tem uma noção mais clara ou tem mais propriedade de fazer esse encaminhamento e para quem fazer esse encaminhamento. Como a Renata estava comentando, vai depender muito da necessidade daquela criança, a terapia que vai ser indicada. Quando a gente fecha esse pacote de terapias e tem que ser aquilo, não necessariamente a criança ela pode precisar mais de uma coisa do que de outra, ela não necessariamente naquele momento ela precisa, por exemplo, já fazer fono, ou talvez a psicóloga para ela seja muito melhor porque ela está precisando melhorar a parte emocional dela, a parte do socio-relacional, antes mesmo dela iniciar a fono. A gente não sabe, então cada criança ela precisa ter um olhar individualizado, né, para a gente fechar esse diagnóstico. É algo muito complexo, é algo difícil, a gente não tem tantos recursos humanos ainda preparados aqui no Brasil, nem financiamento, nem dinheiro suficiente, nem planejamento suficiente para abordar todas essas crianças. Inclusive, os planos de saúde estão com muita dificuldade de conseguir manter, né, o atendimento das crianças. A gente vê já muitas filas de espera, pessoas judicializando para conseguir furar a fila e conseguir logo a terapia. Então, a gente está vendo muitas questões nesse sentido. A gente está tendo uma sobrecarga de crianças com necessidade de terapia. Nem todas são TEA, mas todas realmente precisando de intervenção.
E a gente está tendo uma dificuldade nesse fluxo. Isso é a nossa realidade aqui no nosso estado. E, Ednardo, eu queria acrescentar também que a Renata Chimenez estava colocando a dificuldade, né, de acessar recursos, né, acessar realmente intervenções adequadas. E é importante a gente destacar que essas iniciativas governamentais, né, por que é difícil acessar? Porque as iniciativas do governo direcionadas ao cuidado das pessoas autistas ocuparam muito tardiamente a agenda pública. Então, foi apenas com o advento da política de saúde mental das crianças e adolescentes, que veio agora no início do século XXI, que o Brasil começou a destinar recursos financeiros e orientação técnica para a implantação de uma rede de serviço psicossocial. Então, essa é uma das explicações, né, da dificuldade e a escassez de profissionais e de recursos mesmo voltados para a pessoa autista. Mas na década de 80, né, no início ali da década de 80, as famílias dos autistas que começaram a se organizar, associações com o objetivo de montar as instituições próprias para tratamento, produziram muito conhecimento sobre o autismo. Então, eu acho que vale a pena, se uma família estiver com dificuldade em acessar uma intervenção adequada, buscar informações em associações de amigos do autista. A Igreja Adventista também, há poucos anos, montou o RAAFA, né, que é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista, e cada estado tem um grupo voltado para... É uma rede de apoio mesmo, então a gente fornece informações. Eu faço parte, por exemplo, da rede de apoio aqui do Tocantins, e a gente tenta fornecer informações para as famílias, adventistas ou não, né, famílias de pessoas que têm crianças autistas e que estão precisando de algum apoio, né? Então, também é uma boa dica, né, tentar buscar informações na internet, na Associação de Amigos de Autista, por exemplo, e também na RAAFA. Bem, o nosso programa está indo para o encerramento, e com certeza é um tema que poderia gravarmos por horas, e ainda tem outros temas adjacentes que a gente nem falou, o foco hoje era autismo, né? Mas eu peço aqui primeiro para para Renata Chimenez, né? Esqueci de especificar que a gente está com 2 Renatas aqui hoje. As últimas palavras, o que é que ela gostaria de passar um recado aqui para a nossa audiência, algum recado assim sobre esse tema, que a gente um dia vai voltar a ele, certamente, mas que recado você, Renata Chimenez, depois a Manoele, que recado vocês gostariam de deixar aqui para a gente ir fechando o nosso programa de hoje? Primeiro, agradecer por estar aqui com vocês, e o meu recadinho é da gente lembrar um pouco mais sobre a primeira infância. Eu acho que a gente tem que lembrar que talvez um diagnóstico muito precoce nessa fase não seja o ideal. Não é dizer que essa criança não precisa de intervenção. A criança, quando tem algum problema, ela precisa de ajuda, ela precisa de terapia, ela deve ser encaminhada, mas o diagnóstico, ele não precisa ter tanta pressa para ser fechado. Isso é um pouco controverso o que eu estou dizendo, mas eu acredito que um diagnóstico que, teoricamente, a criança vai levá-lo para o resto da vida, ele tem que ser muito bem acompanhado, muito bem descrito, com muita segurança, não em uma consulta, 2 ou 3, mas realmente no acompanhamento longitudinal, porque é algo que ela vai carregar para o resto da vida dela. Então, a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Isso não quer dizer que essa criança não precisa de intervenção, ressaltando mais uma vez. Então, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de... A gente usa um termo que é o diagnóstico escrito a lápis. A gente precisa ter essa possibilidade, né, de aceitar que eu posso ter dado um diagnóstico para aquela criança e pode ser que daqui a 2, 3 anos eu não concorde mais com esse diagnóstico, né, e aí eu apago com a borracha e escrevo outra coisa em cima. Eu acho que é esse cuidado, lembrar que a primeira infância é um momento onde o cérebro ainda está em formação, as estruturas ainda não estão cristalizadas, muita coisa pode acontecer. A gente sabe hoje que o Nobel de Economia, né, o Dr. Heckman, ele fala que o melhor investimento é a primeira infância. A cada dólar que eu invisto na primeira infância, eu vou conseguir 7 a 9 dólares, eu não lembro agora exatamente o número que ele fala, lá na vida adulta. Então, não existe nenhum outro tipo de investimento tão rentável como a primeira infância. Então, vamos apostar nas nossas crianças, vamos lembrar dessa janela de oportunidade e lembrar que não é só questão de estimular, mas é questão de proteger, né? Então, essa criança, ela precisa ter as suas necessidades essenciais garantidas. Lembrar que as crianças com autismo são crianças que precisam de ajuda, lembrar de ajudar as suas famílias.
são famílias que precisam de apoio, que elas precisam de uma rede de apoio e que a gente possa ter esse interesse empático, né? Então, de tentar oferecer o que de fato aquela família está precisando. Acho que é isso, gente. E agradecer por estar aqui com vocês. Obrigada, Ednardo. Obrigada, Renata. Foi um momento muito bacana e espero que outros possam acontecer. Perfeito, Renata. Também foi um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Bem, eu quero me dirigir para os diretores de escolas, né, para os professores. A escola é uma instituição social que compõe a vida da criança, né? Então, dificilmente a gente pensa em infância sem pensar em escola. É um espaço, nós sabemos, privilegiado para o desenvolvimento da criança. Vários estudos revelam como é importante esse ambiente para o desenvolvimento e para a trajetória, né, do desenvolvimento de uma criança com autismo. Então, esses minutos finais aqui eu quero me voltar para os professores, para os diretores, né? A gente precisa realmente buscar uma formação continuada, a gente precisa entender, ter um conhecimento mais amplo das diferentes condições dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós sabemos que os professores, eles não vão laudar, não vão realmente bater lá o carimbo e falar é autista ou não, mas vocês têm um papel super importante. A gente observa com muita frequência, as famílias aguardam a fala de um professor, o professor chamar a mãe e perguntar, olha, você já investigou se seu filho tem algum transtorno? Então é super importante que os professores busquem uma formação continuada, busquem se aprofundar acerca das diferentes condições do neurodesenvolvimento. É importante que os professores também sejam capazes de planejar adaptações e modificações curriculares e que não fiquem esperando, por exemplo, o psicólogo ou o médico ou aquele laudo chegar para que o professor realmente faça esse planejamento e essa adaptação curricular. É super importante também que os professores e os gestores eles conheçam os normativos, né, as leis que abordam a inclusão de crianças com TEA na escola. É proibido a partir da lei, vou destacar somente uma lei aqui, que é a Lei 12.764 de 2012. Ela determina que o gestor escolar ou a autoridade competente, né, não pode refusar a matrícula de aluno com TEA. Então é muito frequente também a gente escutar familiares que não conseguem matricular a criança por conta de um diagnóstico. Então, a partir dessa lei 12.764 de 2012, o gestor escolar ele é impedido de fazer a recusa da matrícula por conta do diagnóstico. E uma segunda lei, que é a Lei 13.146 de 2015, ela estabelece as diretrizes para a inclusão de pessoas com deficiência em vários setores, inclusive na escola, na educação, e garante o direito à educação inclusiva, né, com adaptações e recursos para a plena participação de alunos com TEA. Então, é super importante que os gestores e os professores busquem formação continuada, conheçam os normativos da educação especial, conheçam a história da deficiência, os modelos teóricos que fundamentaram e que organizaram, né, as nossas práticas, a nossa forma de pensar a deficiência. Então, é muito importante que a gente revisite, né, o modelo médico, que é o modelo médico, que é o modelo social da deficiência, para que a gente consiga realmente entender e se aprofundar sobre essa temática. Então é isso. No programa de hoje a gente teve a oportunidade, o privilégio de aprender com duas especialistas bastante sobre essa questão. Uma questão, como a gente falou no começo, uma questão realmente muito importante para a sociedade e transversal, né? A gente veio que passou aqui por questão de saúde, educação, familiar. A gente percebeu que tem outras condições que podem, né, estar sendo uma zona de cinza aí em relação ao autismo, mas no fim das contas a gente tem que estar muito atento, respeitar as pessoas, respeitar todos os indivíduos, as suas famílias. Nós como sociedade, né, procuramos abraçarmos as pessoas, todas elas, em qualquer condição. E para fechar esse programa, eu gostaria de deixar um convite aqui para todos vocês para participar do 5º Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer entre 26 e 28 de julho, na Faculdade Adventista de Minas Gerais, a FAD Minas, na cidade de Lavras, Minas Gerais. O congresso também pode ser assistido online, para aqueles que estão inscritos, tá bom? Quem quiser saber mais informações, pode procurar o site cientistasadventistas.com.br. E aqui a gente fica com mais um programa, convidando você a assistir também outros de nossa linha do tempo, que a gente tem vários canais, estamos no Spotify, estamos no YouTube e outras streams de áudio. E agradecemos mais uma vez pela sua audiência
E desejamos a você uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Um abraço, hein? Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.